Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Visão Social, uma produção do Núcleo de Comunicação da Unipós do Norte, que você acompanha semanalmente aqui no canal do YouTube da Unorte. Você acompanha também na TV Rio Preto, canal 7, no aplicativo. Hoje estamos recebendo o Dr. Professor Elias Cassis, maior cirurgião bucomaxilo do país e também empreendedor, que em 2022 adquiriu a universidade, que hoje é a Unorte, Centro Universitário do Norte de São Paulo. É com ele que a gente conversa hoje no Visão Social. Doutor, prazer, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa Visão Social. Legal. Doutor, a gente já sabe, né, da sua capacidade como cirurgião e a sua capacidade também como empreendedor. O senhor está à frente agora da Unorte, que é essa universidade fantástica, que agora é o Centro Universitário do Norte de São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova empreitada que vai muito bem, obrigado. Olha, na verdade é uma nova visão, uma nova maneira de formar os profissionais para o mercado de trabalho. A gente está vislumbrando em todas as áreas da formação uma mudança radical na maneira de ensinar. Nós estamos transformando a nossa universidade na primeira universidade digital do Brasil. Ela é totalmente digital, ou seja, não é só numa área, em todas as áreas. Nós estamos falando na área nas ciências exatas, humanas e nas áreas de saúde, no caso odontologia, veterinária, fisioterapia e tal. O que muda essa visão? É a robótica. O que muda é o ensino à distância, o que muda é a falta do contato social entre os alunos, a desumanização do ensino, porque quando o aluno procura a universidade, ele não vem de fato apenas para estudar, ele vem ter uma formação humana completa, Exato. Né? Uma visão social, uma visão da integração, da formação do caráter dele, da formação da personalidade dele, para um mercado de trabalho mais consistente, um mercado de trabalho com mais sucesso. Isso eu estou falando apenas de uma maneira geral. Sim. Por isso que a odontologia, que hoje é tida como uma das melhores do país, hoje ela está, pelo Guia do Estudante, ela está cotada como a 7ª melhor, será a primeira odontologia digital do país. O que vem ser uma odontologia digital? O que muda? Eu sei que eu estou um pouco extenso na resposta, mas é importante. Mas é importante explicar isso. O que muda? Por exemplo, você antigamente ia no dentista, ele fazia todos os movimentos, preparava os teus dentes, moldava, mandava protético, ficava uma semana, 2, você vinha e colocava os dentes, era mais ou menos isso. Hoje você chega às 8, às 9 você está com o teu tratamento pronto. É mais ou menos isso. Hoje você tem tratamento de dia, é um tratamento diário, que hoje dispensa praticamente quase tudo. Hoje, com uma fotografia, você é capaz de fazer um tratamento quase que completo, com uma foto. Uma fotografia, que é a digitalização. E em todas as especialidades. Todas as áreas e todas as especialidades. Por exemplo, fazer canal. No caso da odontologia, fazer um canal, o indivíduo ele tinha que medir, por exemplo, o canal, saber qual era a profundidade. Hoje, no mundo digital, ele vê a profundidade olhando a tela. Ele consegue olhar a agulha entrando dentro da raiz do dente. Exato. O ponto, tudo. Quer dizer, além de ser muito melhor, muito mais exato, muito mais preciso. O exemplo, por exemplo, é da robótica, né? Eu mesmo fui experimentar, eu fui tratado no Sírio por um tratamento que seria bastante agressivo no passado, que seria a remoção de alguns órgãos e tal. Hoje você faz isso através de uma videolaparoscopia, tratamentos bastante invasivos, né? Muito invasivos, hoje são minimamente invasivos, o que acaba dando uma deshospitalização exagerada. As pessoas não estão ficando internadas, não vai demorar, os hospitais vão começar a ter vagas sobrando, porque esses pacientes estão sendo tratados ou pela telemedicina ou remotamente. Então, essa maneira digital de tratar as pessoas estão chegando em todas as áreas, não somente nas áreas da saúde, mas na área de humanas, a robótica, por exemplo, a mecatrônica, por exemplo, engenharia mecânica. Então, nós temos um universo hoje gigante que tem que ser trazido com uma certa urgência para dentro da universidade, com o ônus do aluno que se formar, ele ser incompetente no mercado de trabalho, ele não ter condição de acompanhar. Que é o caso, por exemplo, na Holanda. A Holanda, por exemplo, já não existe mais dentista, são só técnicos.
Caramba. É tão caro o trabalho do dentista que a tendência do dentista é ser apenas um instrutor técnico, o resto é tudo protético que faz. Hoje você tem na Europa, acabei de chegar de lá, fui constatar isso pessoalmente, você tem um dentista muito bem formado que ganha 10 mil euros e você tem um protético que ganha 50 mil euros. Então mudou a visão. Então Sim. O curso técnico hoje, ele está muito mais implementado no mercado de trabalho do que o curso de graduação, provavelmente dito. Queria pegar um gancho no que o senhor está falando aí, essa transformação toda. Como é que o senhor vê o ensino diante de todas essas transformações tecnológicas na forma de ensino? Como é que o senhor vê a formação das carreiras a partir de agora? Fábio, é uma incógnita para todo mundo. Não tem ainda essa... Olha, é tão incógnito que eu acho assim, a abordagem, a massificação do ensino pode levar a um calabouço irreversível. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Se eu faço uma engenharia presencial, eu tenho contato com o professor, eu tenho os problemas naturais do curso de engenharia, problema de cálculo, que é um dos maiores problemas de evasão escolar, é o cálculo. Imagina isso posto em casa. Então volta aquela máxima, não sei se o cara vai fingir que ensina e se o aluno vai fingir que aprende. E o que acontece? Você prova disso, que eu tenho um programa na TV Rio Preto, chama Gente Interessante. Durante 1 ano e meio, nós entrevistamos médicos, advogados e juristas, para poder saber qual é a diferença entre um erro médico e um crime. Então, eles se abordam de tal forma que eles são tão próximos que hoje a gente não sabe para onde caminha. Entendi. Então, se a má formação universitária ela está partindo para formar mal um cara que pensa que sabe, vai ao mercado de trabalho e comete crime, do que o erro que o cara sabe e vai para o mercado. E errar é natural que as pessoas errem. Eu posso estar fazendo uma cirurgia e cometer um erro normal que acontece, um acidente. Um acidente de percurso, pode acontecer uma hemorragia, algum problema. E a gente está tendo, por exemplo, anunciados que estão rodando aí, não importa que seja da Lancet, de onde sejam as revistas, do volume de pessoas que morreram durante a pandemia por erro de atendimento, principalmente por erro de intubação e tudo mais. Então, é uma incógnita ainda do que a gente tem para o futuro. Olha, esse papo é super interessante e a gente vai aprofundar mais nele ainda no segundo bloco. Voltamos já já com o professor Dr. Elias Cassis. O nosso curso de aperfeiçoamento da atualização na inter-relação periodontia, dentística e prótese já está com a inscrição aberta. A próxima turma tem início previsto a partir de março de 2023. A gente espera vocês! Voltando para o segundo bloco do Visão Social, hoje recebendo o professor Dr. Elias Cassis, cirurgião bucomaxilo e também proprietário da UNORTE, Centro Universitário do Norte de São Paulo. Doutor, a gente falava no primeiro bloco a respeito dessa incógnita que é como é que a gente vai formar os profissionais agora das diversas áreas. O senhor acha que também passa pela transformação do ensino de base? Tem que mudar? Eu acho que, por exemplo, se vou citar um exemplo, eu tenho alunos formando agora, estou formando 140 alunos agora, em odontologia, com uma formação tradicional da odontologia que já era considerada a 7ª melhor do mundo. 7ª melhor do Brasil, me perdoe. Esses alunos, se eles não se atualizarem agora já, e antes de sair da escola, eles terão problema lá fora. Nós estamos tendo ainda uma grande possibilidade, e você sabe que as dificuldades criam oportunidades. Exato. Né? Então depende da pessoa. Exato. Tem aquela velha máxima que um fabricante de calçado manda dos seus 2 melhores funcionários para a Índia, e um liga para ele e fala assim, chefe, esquece, aqui ninguém usa sapato. E o segundo liga 1 hora depois e fala, chefe, quintuplica a produção porque aqui ninguém usa sapato. Quer dizer, então, depende a visão. Um vê na dificuldade uma oportunidade. Exato. Então, na Europa, apenas 2% da população de dentistas, que no caso eu estou puxando dentistas porque é a minha formação, é onde mais estou instruído, estou mais pesquisando e buscando ensinamentos, apenas 2% da população de dentistas estão digitalizados, já estão nesse mundo moderno. Então imagina que tem 98% de oportunidades. No Brasil, apenas 8% são digitalizados.
A gente tem uma escola em Lima, você acompanha isso já há muitos anos, há mais de 14 anos nós temos uma escola pequena em Lima, em parceria com o Colégio Odontológico de Lima, e nós temos lá em Lima inteira, imagina uma cidade de quase 4 milhões de habitantes, nós temos 18 aparelhos. Né? No Brasil, acho que aqui em Rio Preto nós temos mais que isso. Então é uma oportunidade única que as pessoas têm que se aprimorar. Eu estive conversando hoje com uma colega formada aqui, uma pessoa muito querida, e assim, as pessoas estão incertas ainda qual é o caminho a ser seguido. E essa incerteza é minha também. E tem um fato congruente no ensino de base, que é o seguinte: como é que eu sustento uma universidade cobrando um curso de R$80? Não dá. Não dá. Mas online ele tem. Então os caras fingem que ensinam, o cara fingem que aprende. E o MEC nos proíbe colocar no certificado que for um curso online. Ele não tem diferença entre o curso presencial e online. O que acontece? Com o tempo, nós podemos ter um funil, um calabouço muito delicado que as próprias instituições de ensino vão se encolher para aparecer esse profissional que você não sabe qual é a formação dele. Você não sabe se esse ensino de base. A base é a base de tudo. Então, nós estamos começando já no primeiro ano formar um novo dentista, só para complementar que o dentista está se formando. Sim. Esse dentista já vai raciocinar de uma maneira diferente. Você veja os motores elétricos, por exemplo. O carro a combustão, quando foi uma coisa que Ford desenvolveu, o carro elétrico apareceu primeiro, muito antes do carro a combustão. E o motor elétrico não é nada novo que estão falando que é novidade. O que muda é o radar, o que muda são as nuvens, as informações contidas nos computadores, que a tendência futura é desaparecer todo o posto de gasolina. Exato. A tendência futura é não ter mais semáforos, porque os carros serão autônomos. A tendência seria as casas não ter mais garagem. Para que você vai ter carro? Se você pode ligar um aplicativo, o carro para autônomo na tua porta e te leva para onde você quiser. E é um investimento... Sem motorista. Sem motorista. A Tesla, por exemplo, não vende mais carro. Ela aluga. Você compra o carro da Tesla, teoricamente, e quando você passa um ano, você manda para ele de volta esse dinheiro novo. É o que eles estão falando de assinatura, exatamente, né? Assinatura. Então, vislumbrar isso no futuro é temerário. Porque você começa a imaginar, por exemplo, um médico, um radiologista. Para que ele faz 6 anos de medicina e mais 6 anos se ele vai trabalhar no computador? Porque ele não tem uma formação, tecnologia para poder... Eu acho que no futuro o radiologista será um técnico, será médico. Eu tenho técnico de radiologia, na odontologia eu estou assistindo a mesma coisa. Hoje o técnico de radiologia sabe mais do que o dentista. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o profissional ele tem que ter multi-conhecimento. Ele vai ter que ter formação prática. Por exemplo, os cursos têm que ser muito mais rápidos. Até acabar esse curso de 4, 5, 6 anos, acabar. Hoje a tendência é os cursos serem de 1 ano e meio a 2 anos. Os cursos tecnólogos já fazem isso. Você faz um curso de 2 anos, já faz a primeira fase. Se você quiser completar, você faz 1 ano a mais, você tem o diploma de graduação daquela área e te dá direito a fazer mestrado e doutorado. Então, preparar esse profissional para o mercado de trabalho o mais rápido possível é o mais importante. Hoje eu fiz uma comparação, eu fui comprar um óculos, eu fiz uma comparação. Os óculos estão caros, uns valores que você não imaginava antigamente pagar. Mas a tecnologia contida numa lente, que ela é capaz de escurecer, de clarear conforme o tempo, automaticamente. Então são tecnologias que vão sendo agregando e que dão um valor significativo nas diferenças. Como é que, dentro de tudo isso, como é que vai precisar se formar um profissional de qualquer disciplina? Como é que ele vai ter que pensar a carreira dele? Eu acho que, como eu estava falando da ótica, eu acho que não é cobrar mais, é ser mais rápido. Então, por exemplo, qual é um curso que, ao invés de durar 4 ou 5 anos, que ele dure 2 anos? Qual é o custo para o formando? É menor. O curso é pequeno e ele vai fazer a parte mais insidiosa para o mercado de trabalho. Aquilo que mais é útil. Eu acho. As profissões se incharam. Nós mesmo, citando odontologia e engenharia, ensinamos muita coisa que não são usada. Muitas coisas. Nós temos que nos reinventar. Nós temos que reescrever os cursos de engenharia. Pode ser engenharia civil, elétrica. Nós temos que reescrever. Nós temos ônibus andando no Rio de Janeiro com litro de água. Ele faz 180 quilômetros com litro de água. Aí você fala assim, mas por que então não vende? Porque seria o caos geral do país. Imagina quantas pessoas demitidas dos postos de gasolina, quantos caminhoneiros, navios, frota, poços. É uma coisa inimaginável. O tanto de pessoas que perderiam o emprego
por causa de um combustível fóssil. Então, na própria Europa, tinham marcado 2025 para encerrar a energia fóssil, já passaram para 2035, já repensaram, porque vai entrar num caos no mundo. E eu acho que esse tempo é necessário até para ter uma reestruturação social. Por exemplo, nessa área, nós temos as energias alternativas. Ao Norte já lançou um curso de engenharia de energia alternativa. Nós já temos energia alternativa e renovável, pensando no futuro. Nós estamos pensando no curso de mecatrônica, nós estamos pensando no curso de mecânica, nós estamos pensando nas áreas de odontologia, nós estamos fazendo um laboratório maker que vai atender tanto a odontologia como a engenharia. E aqui a gente tem o professor craque, que é o Bássora. Que é o Bássora. Bássora é fantástico. Ele que está por trás desse projeto, ele, Paulo Fantinato. Maravilha. Nós temos grandes profissionais envolvidos aqui. Nós temos o presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Nós contratamos o doutor Eduardo Mucay. Já faz 3 meses ele está implantando a digitalização na faculdade como um todo. Odontologia, e nós vamos abranger. Vamos fazer laboratórios digitais. E o que está faltando, Fábio? Mão de obra. Nós não temos mão de obra especializada. Mas o senhor sabe que isso a gente percebe em todas as áreas. Na minha área, que é comunicação, a gente conversa direto sobre isso. Antes, uma equipe de repórter era o repórter, o cinegrafista, o motorista, o cara do áudio. Hoje sai o motorista, que é cinegrafista... Com celular. Exato. E o repórter, um correspondente internacional hoje, ele posiciona a câmera, faz o enquadramento, vem aqui, faz a passagem, faz o texto e envia o material pré-editado. Quer dizer, olha como é que teve que ter uma capacidade maior desse profissional de edição, de imagem, de texto, é isso que a gente estava falando. Pois é. Né? Eu acho que a gente, como eu disse, a gente tem que reescrever os cursos. Eu orientei os professores de odonto, isso antes da pandemia. Reuni todos, falei, vocês não podem mudar muito o teor do curso, nem a carga horária, porque é parte de legislação. Você tem que ter aquela carga horária para a formação de um dentista. Nós podemos encurtar em 4 anos, mas a carga horária tem que ser a mesma. Então o aluno teria que ter mais aula, mais treinamento num período mais curto. Para suprir isso, o MEC autoriza até 40% de ensino online. E esse ensino online é que as pessoas criam confusão. Ensino online é o professor atrás da câmera. O professor ali no computador, o aluno do outro lado ao vivo. E o EAD é Tanto é que ele é considerado presencial. É uma aula online mesmo, tirando dúvida e tal. E o EAD é o contrário. É gravado. Exatamente. O papo tá legal? Tá gostando? A gente vai para um rápido intervalo no Visão Social e voltamos para o terceiro e último bloco, hoje com a presença do professor Dr. Elias Cassis. Segura aí que a gente volta rapidinho. Aqui a gente está na disciplina de protocolo em estética facial. Nós estamos trabalhando aqui com uma pele acneica e com manchas. Então o tratamento de hoje é para as manchas dessa acne. E essa aula a gente desenvolve o raciocínio clínico das alunas, para elas poderem traçar seus próprios protocolos na sua vida clínica. Vou obter resultados na minha pele e receber um tratamento do professor. Uma experiência incrível, a gente tem uma professora excelente, além de todas as oportunidades que a faculdade dá pra gente. O Norte, nada se compara. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco de mais uma edição do Visão Social e hoje conversando sobre educação, tecnologia, futuro, presente, com o professor Dr. Elias Cassis. Professor, estávamos falando, né, dessa evolução, dessa formação, como é que a gente vai fazer, como é que as universidades vão se transformar, os profissionais, enfim. Como é que o senhor observa hoje, né, essa relação? Um país desenvolvido, outro menos, enfim, e todos com esses profissionais precisando se aprimorar, né? O senhor acredita que, como é que é possível fazer essa integração? Como é que é possível transformar isso? Um tem o 5G, o outro ainda não chegou o equipamento necessário, e tudo hoje passa por tecnologia, equipamentos. E isso gera investimento. Fábio, eu acho que equipamento é importantíssimo, é claro, a parte de desenvolvimento de tecnologia. Ontem eu acabei de assinar um contrato com a doutora Marlene Montesinos. Ela é de Nova York e ela é secretária da Fundação dos Direitos Humanos. Ela tem uma verba de 146 milhões de dólares para investir na América Latina em pesquisa.
para ajudar a sociedade e não tem como investir, Porque não há projetos. Então, ela nos procurou por causa do nosso programa, porque casualmente 2 sobrinhos dela, que são de Guayaquil, que é o Hernan e o Luiz, são irmãos, são gêmeos, eles a instigaram para fazer um programa de cirurgia robótica de mama, em câncer de mama, lá nos Estados Unidos. E ela falou, por que você não faz no Brasil? Eu vou prover os recursos e vocês vão fazer aí. Ao contrário do que se sugere, o custo é infinitamente menor quando você aumenta a tecnologia. Por exemplo, vou citar um exemplo. O indivíduo tem um câncer de rim. O câncer, a cirurgia aberta, ele é extremamente sofrível, precisa de uma recuperação gigantesca, ele precisa de uma adaptação gigantesca na perda do rim, muitas vezes ele vai precisar até de um outro rim, além dos riscos de ter uma metástase, desse câncer se espalhar. Com a tecnologia, com uma agulha dentro do tomógrafo, eles conseguem localizar o tumor e destrói o tumor com uma agulha. Eu não preciso ficar internado, eu não preciso ter pós-operatório, eu volto a trabalhar no dia seguinte, quer dizer, eu me torno produtivo. Então, o custo para o Estado é muito menor se investir em pesquisa. E o resultado mais rápido. Muito menor, mais eficiente. Hoje você morre de câncer se quiser. Exato. Né? Hoje os exames preventivos de câncer de próstata, o homem precisa acabar com esse preconceito de ser tocado. Isso quando eu falo com os amigos, é engraçado, os caras falam, cara, eu estou tomando 5 comprimidos, sinto mal. Pô, cara, eu queria tomar 40. Mas que resolveu. Se eu tivesse duro, quando o médico olhar, você fala, não tem mais remédio para você. Exato. Mas enquanto tiver remédio, eu quero ir todo dia no médico esperando que me dê alguma coisa para ficar mais jovem, ficar mais bonito, ficar mais ágil, que os joelhos não deixem de doer, enfim, que cure câncer, que não tenha Parkinson, não tenha Alzheimer. Então, hoje nós temos tanta pesquisa voltada nesse universo que eu penso assim, com toda a diferença que nós estamos ainda num país subdesenvolvido. O Brasil hoje é um celeiro de medicina. É verdade. O Brasil, Rio Preto, é o segundo polo de cardiologia do Brasil. Nós temos um cenário, que é o Instituto Braille, desenvolvido pelo Dr. Domingo Braille, que foi meu orientador no meu doutorado em medicina, é umas referências mundial. A gente vai para o Canadá, que dá orgulho na que você desce no aeroporto, você vê na esteira rodando caixas da Braille biomédica. São feitas válvulas, tudo feito aqui. Então, esse povo do universo, da América Latina principalmente, estão procurando muito o Brasil. Nós aqui, você sabe disso, nós temos 589 estrangeiros estudando. Isso, nós temos uma pós aqui em medicina na UNORTE, que é referência e primeira do Brasil. Primeiro do Brasil. E modelo de especialidade, porque havia uma restrição de vagas para a residência médica. Nós somos dentistas, a universidade tem que se preocupar com o mercado de trabalho, a gente está muito atento a isso. E uma coisa curiosa, nós temos no Brasil uma formação de 34 mil médicos por ano. Daqui em 2025, nós vamos formar 65 mil médicos por causa do Mais Médicos. Sabe quantas vagas nós tínhamos de residência? 7 mil. Sabe quanto que nós vamos ter agora? 4 mil. Ou seja, os médicos saem completamente sem treinamento, sem formação. Então, esse pessoal está vindo de fora para ser treinado aqui. Se aqui a gente está enfrentando essa dificuldade, imagina o exterior. Então, nós fizemos um convênio ao norte, fez convênio com várias universidades. Fez com Guayaquil, a Universidade de Guayaquil tem 66 mil alunos. Fizemos com a Rede Solca de Câncer, é uma rede de hospital de Guayaquil e de todas as capitais do Equador para o tratamento de câncer. E eles estão enviando seus médicos para fazer especialidade na área de tratamento e de reconstrução pós-operatória. Então, nós abrimos um curso de cirurgia geral, agora convidamos o Dr. Guilherme Cucolico, um especialista em cirurgia geral e oncologista de mão, sabe assim, e já lançamos um curso específico em oncologia cirúrgica. Então, nós temos uma capacidade grande de formar médicos na área de dermatologia, na área de medicina, de mastologia. Sociedade Equatoriana de Mastologia incumbiu ao norte de formar mastologistas para o país. Então, olha só o tanto que nós estamos no cenário mundial na busca de formar bons profissionais, porque a gente está antenado no mercado e nas possibilidades da vida, de salvar. E a universidade não tem que se preocupar apenas em formar, mas tem que se preocupar em devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investiu dentro da universidade. É essa a missão da universidade. Olha, é fantástico isso. E olha
A gente está no meio de um turbilhão, né? A gente está no meio de uma transformação sem precedentes. Eu queria até agora perguntar para o senhor nesse sentido humano. A gente vem de 2, 3 anos aí de uma pandemia, de um momento de transformação que teve que mudar a aula do dia para a noite, acesso, tecnologia, alunos, enfim. Qual é a lição que o senhor acha que ficou para as pessoas, para todos nós brasileiros no mundo todo, humanamente? Mudou a visão de mundo, mudou a visão do outro? Mudou. É isso que nós estamos procurando, que as universidades estão nos procurando. Quem imaginava o colégio odontológico do Peru, de todo o Peru, entrar em contato com a Universidade do Norte pedindo convênio para formar mestres? Então, olha qual a importância disso, é a aproximação entre os povos, é a cooperação técnico-científica na busca do bem-estar da sociedade. Então, acho que isso melhorou. Independente se foi um erro, se foi produzido, não foi produzido, nós temos que nos imaginar como um universo. E que todos os bens que eu tenho, eu não posso cobrar para poder ensinar um outro. Eu tenho que fazer isso da maneira mais prática, que é desenvolvendo e transformando conhecimento em bem para a sociedade. Eu acho que nós não temos o direito de guardar conhecimentos. Nós não temos o direito de negar saúde para a população. Nós não temos o direito de saber como que trata e não tratar. Porque o conhecimento ele só tem função quando ele é transmitido, quando ele é passado, quando ele é compartilhado. Porque senão ele morre em si. Né? Reinaldo Azobel, que um ilustre, foi meu coordenador de um dos doutorados que eu fiz aqui na FAMERP, ele falava, trabalho que não é publicado é noiva sem véu e grinalda. Ou seja, sabe, ela se torna comum. Então, essa divulgação, essa missão da universidade de desenvolver pesquisa, transformar isso em instrumento para o mundo, de conhecimento, divulgando conhecimento, seja na área das pandemias, isso provou que nós estávamos completamente despreparados. Totalmente despreparados. Mas provou também que o mundo pode se unir quando a gente tem vontade e boa vontade de fazer o bem coletivamente para o universo todo. Maravilha. Estamos terminando esta edição do Visão Social hoje com a ilustre presença do competente, enfim, professor Dr. Elias Cassis, um amigo, um parceiro. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o público do Visão Social. A mensagem é uma só. Acredite em você, acredite nas suas intuições e nunca desista. Você vai chegar lá. Valeu, parceiro, sempre. Obrigado. E a você, meu abraço, meu carinho. Ficamos por aqui, lembrando que o Visão Social é uma produção do Núcleo de Comunicação da UNORTE e você pode acompanhar esse programa no canal do YouTube da UNORTE, também pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. E nos vemos numa próxima edição. Até lá, muito obrigado.